Já começou? Som? Só pra ter certeza, né? Que Pronto, agora aquele. Momento Instituto Flamboyant. Bom, estamos aqui para falar sobre Tudo Começa em Casa. E a gente fala nesse tema, quer dizer, nós falamos sobre esse tema, sobre as várias casas em que passamos ao longo da vida. A casa material, a escola, os amigos na adolescência, os trabalhos e as relações em que estabelecemos ao longo da vida. E agora eu queria jogar para vocês a pergunta: qual a diferença que vocês têm, se tem diferença entre casa e lar? Nossa, mas... acho que é porque lar, ele tem essa ideia de acolher, né? Talvez. E casa, não sei se é uma palavra que parece que é tão acolhedora, né? Que casa a gente vê tantas coisas, às vezes até comercial, utilizando. Lar também, né? Para trazer essa ideia de acolher, né? Mas esse tema, acho que ele foi pertinente, assim, como a gente falou no vídeo passado, a gente aprende muito, né? E essa ideia de refletir que tudo começa em casa, e quais são os movimentos que a gente tem feito com a gente mesmo e com as pessoas que moram com a gente ou que fazem parte da nossa trajetória, da nossa vida. Estava falando com vocês aqui mais cedo sobre a minha mãe, né? Que começou, por exemplo, ela foi a manicure a vida inteira e aí ela decidiu dar um salto na profissão dela e começou a estudar, fazer a faculdade com 60 anos de idade já. E aí eu lembro, ela me ligava meio que esperando esse apoio, assim, né? De tipo, não, vai lá, é isso mesmo, não desiste. E aí eu ficava falando para ela, não, agora você vai abrir seu lugar, sua salinha. E aí ela abriu, começou a trabalhar na área de podologia, né? Desenvolveu um pouco, assim. E tá muito feliz, assim, deu muito certo. Então acho que esse movimento de tudo começa em casa é o quanto a gente está se fortalecendo e fortalecendo as pessoas que moram com a gente. Seja alguém que quer, por exemplo, fazer uma modificação na vida, né? Sei lá, uma separação, por exemplo, é também uma coragem que a gente precisa ter e às vezes a gente precisa fortalecer uma pessoa para que isso aconteça, para estar junto. Então a gente tem que criar essa noção. Pelo menos eu entendi muito sobre isso, assim, de a gente estar juntos um com o outro, se fortalecendo e pensar que o nosso lar, a nossa casa, a nossa origem, ela vai formatar muito do que nós somos, né? E que a gente pode ser casa também para outras pessoas, né? Porque existe sim esse conceito de que casa é um lugar físico, mas também um lugar em que eu me sinto bem. Então eu acho que a gente pode ser casa para alguém e também procurar uma casa, né? Uma pessoa, pessoas, grupos. Porque quem somos nós sem os grupos, né? Eu gosto de chamar muito de rede de apoio, né? Então, todos os relacionamentos, as amizades, relacionamentos afetivos também, namorados, namoradas, que a gente possa ter, que se a gente consegue manter um bom relacionamento, por exemplo, mesmo com o término da relação, mas eu, por exemplo, tenho muito essa rede de apoio em pessoas com quem me relacionei também. E eu acho que isso é muito valioso, né? A gente conseguir manter esse aspecto, né? Essa ligação. Pra mim, eu entendo casa muito mais como uma construção e o lar mais como as pessoas, o ambiente em si, né? Que vocês falaram sobre essa questão de ser acolhedor, né? Então, mas tudo é construído, na verdade. Quando a gente fala casa e construção, eu acho que o lar também é construído. Eu acho que demanda um tempo para você se sentir confortável, para você se sentir acolhido, para você se abrir para uma pessoa, abrir as portas, as janelas da sua casa. Então eu acho que demanda esse tempo de conhecimento mesmo do que o outro é, do que você pode oferecer para o outro, do que o outro pode te oferecer. E eu acho que o lar é essa troca. Sempre tem que ter essa troca entre duas pessoas ou um grupo, um determinado lugar. E assim, acho que essa frase, né, tudo começa em casa, faz a gente pensar sobre de quanto é importante ter essa estrutura familiar, assim, mesmo que seja um núcleo pequeno. É claro que tem pessoas que não, né, às vezes não vão ter essa possibilidade, mas que isso vai interferir também, né, na ausência disso, vai interferir na vida dessas pessoas. E parece que a gente está o tempo todo procurando esses suportes, né, na nossa vida, de
Se eu não tive esse suporte em casa, na minha trajetória, talvez eu vou começar a querer construir isso. Então, quando eu construir uma família, ou quando eu tiver a minha casa física também, eu vou querer que ela seja esse lugar de aconchego. Então, a gente perceber que nós estamos buscando essa ideia de que tudo começa em casa, de que é o lugar de se recarregar. Então, se não teve na infância, se a gente não teve esse aspecto na nossa trajetória, a gente continua fazendo essa busca de encontrar esse lugar de conforto, né? Seja sozinho, na minha casa, eu comigo mesmo, mas é sempre acho que é uma busca do ser humano, dessa trajetória, de ter um lugar de conforto, de ter um lugar de segurança. E eu acho que quando a gente diz que tudo começa em casa, a gente entende que a nossa segurança também está ali. A segurança para ficar e a segurança para ir, para se jogar, para se aventurar, Se arriscar, se como sua mãe arriscar, fez. para saltar mesmo, né, desse precipício aí e acreditar que as asas vão surgir. Eu acho que a vida é muito feita disso, né? Porque a gente entra num lugar de conforto muito fácil, né? Se acomodar é muito fácil porque é seguro. Você tá Sair sempre dele é naquele lugar. difícil. Extremamente difícil. Porque a gente tem a ideia de que tudo é infinito. Então todas essas construções de relacionamento são infinitas. A gente sabe que a vida é passageira. Seja do nascer ao falecer, ao morrer. E as relações também são. Essas casas que nós construímos com as pessoas, que nos dão um lugar de conforto, às vezes é por um período de tempo. E às vezes esse período de tempo acaba para que você construa uma nova casa, para que você crie novas relações, uma nova rede de apoio. E a gente tem dificuldade em ceder quando é isso. A gente se apega demais a isso que a gente demora tempos para construir. E aí tem essa passagem de um luto mesmo, quando a gente termina certas relações e certos grupos, né? Mas são esses atravessamentos que as pessoas que passam na nossa vida fazem, talvez são pequenos cômodos, né, que vão sendo construídos nessa casa. É verdade. E todo atravessamento tem aprendizado. Então, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, a gente vai aprender, ou seja no prazer, ou seja na dor. E aquilo sempre vai ser transformado. O tempo, ele tem essa qualidade muito, muito forte, né? De transformar, de mudar. Então, a gente vai aprendendo que esses atravessamentos que a gente tem com as pessoas que vão, que ficam, que voltam, tá para nos fortalecer, fazer a gente ser pessoas diferentes e ter esse cômodozinho a mais ali que a gente visita às vezes. Tem vezes que não, tem tempo que não. Fica ali, é igual como é que chama aquele cômodo que a gente guarda comida? Dispensa, né? Nem sempre você não vai na dispensa sempre. Você vai quando você precisa de alimento, né? Então às vezes é uma dispensa que foi feita ali, que quando você precisa de alimento você vai lá, pega e depois anda pelos outros cômodos da casa, fica mais na sala assistindo TV, se distraindo, se divertindo, descansa no quarto. E o interessante você ter falado que essa casa grande, que tem vários cômodos, é porque a gente iniciou esse ano assistindo um filme juntos, que é o Encanto, que tem uma casa imensa e cada quarto tem uma particularidade das pessoas que moram ali, se formando uma casa dentro do seu próprio quarto. Mas tudo é completo, é só um. E talvez é isso mesmo, nós somos essa casa que é habitado pelas pessoas que passaram, que vão passar. E a gente sempre está cedendo esses lugares para as pessoas ficarem dentro da gente também. Somos unidades em conjunto. Sim. Acho que, para finalizar, acho que a gente sempre se lembrar disso, de que tudo começa em casa e a gente pode colocar muitas coisas dentro desse tema. Dá pra gente abordar ele de muitas formas. E foi muito bom, né? Eu acho que voltar o olhar para a nossa vida a partir dessa perspectiva. Foi bem interessante. Vamos nos permitir. Vamos nos permitir. Momento Instituto Flamboyant.